Olá a todos, nesse vídeo de hoje vamos falar um pouco de AutoCAD, vou ensinar algumas dicas básicas aí para elaboração de mapas, né? Alguns, alguns truques aí, né? Alguns atalhos aí que são bem úteis e interessantes aí para que seja feito um desenho sem erros, né? Que ele possa ser processado em outros softwares, como por exemplo QGIS, dentre outros aí, sem correr o risco de gerar erros nesses processamentos, tá? Então vamos lá, vou abrir o AutoCAD aqui, né? Então estamos aqui na aba de desenho. Vou fazer aqui um quadrado aqui de 100 por 100, só para a gente ter uma referência de tamanho, né? Tá, vou dar um Enter, que é o Zoom Extend, né? Ele pega todos os desenhos, todas as feições, enquadra elas, né? Tá, temos aqui um quadrado de 100%, só para uma referência. Então vamos, por exemplo, aqui, inserir alguns pontos, tá? Como se fosse um levantamento, né, feito aqui. Então vou inserir vários pontos aqui, ó. Tá? Ele vem para cá, vem para cá, vem para cá. Como se fossem os vértices de uma propriedade, né? Bom, tá aí. Então temos os pontos, vamos supor que eles foram levantados em campos lá, foram coletados lá com os receptores de NSS e tal. Tá. Esse ponto aqui, ele vem formatado por padrão apenas um pontinho simples, né? Então você pode vir aqui em formatar, points, estilos de points, né? Point styles. Eu gosto de usar esse tipo de ponto aqui e costumo colocar o tamanho aqui de 0,5 metros, né? Que no caso a gente coloca aqui unidades que estão sendo utilizadas aqui no software, né? Então aí já dá uma feição, né? Uma aparência legal aqui para a gente trabalhar. Tá? Então a primeira coisa que eu quero ensinar aqui para vocês é como fazer o polígono, né? Então, para que não tenha erros, né? E ele fique aí sem problemas. Tá? A primeira coisa, tem que sempre trabalhar com o Snap, né? Então, no caso, a gente tem que desabilitar todos, né? Então, no caso, vamos supor que está, sei lá, alguns aleatórios aqui habilitados, né? Então você pode vir aqui no Settings, né? Clear All, e no caso eu vou selecionar somente o Node, tá? Para quem não sabe, o Snap ele tem essa função de imã, né? Ele, quando eu chego no ponto, ele me garante que eu pego o ponto, tá vendo? Se eu tiver com o imã desligado ou não tiver selecionado o Node, eu posso ter a impressão aqui que eu estou clicando num ponto, ó, né? Parece que eu estou clicando no ponto, né? Aqui ficou meio, depois que estava errado, mas vamos supor, parece que eu estou clicando no ponto, ó, né? E quando a gente aproxima, está totalmente fora, né? Então, agora da mesma forma, se eu tiver com o Snap ligado e eu for lá, olha lá, ele puxou o ponto, né? Então, a hora que eu venho perto, ele está garantido que ele ligou no ponto, tá? Então, a primeira coisa é clique com o botão direito, né? Garantir que somente ele está habilitado. Não ter outro aqui. Então, por exemplo, às vezes tem os labels aqui, os fields, né? Os campos de informações, nome de ponto, não sei o quê. E de repente está habilitado aqui o insertion. Então, em vez de acontecer essa ligação no ponto, ele acaba ligando no texto, né? Então vai gerar um erro de coordenada. Tá? Então, tome esse cuidado, né? Sempre ter habilitado, deixa habilitado somente o Node. Então vamos lá. Outra coisa importante, né? Vai começar a desenhar um polígono, a gente trabalha aqui geralmente com georreferenciamento, ou padrão de levantamento, é sempre trabalhar do ponto mais ao norte e segue em sentido horário. Né? Então, acostume fazer o desenho também, né, dessa mesma forma, tá? Então, aqui não está tão fácil de determinar qual que é o ponto mais ao norte. Um truquezinho rápido, né, é só clicar aqui no ponto e puxar o quadrado. Ó. Então, dá para ver que o ponto mais ao norte é esse segundo aqui. Ou então, né, então clica aqui, propriedades, você vai ver a coordenada, né? Aqui a gente não está trabalhando com coordenada já referenciada, mas você vê que o ponto, né, esse ponto aqui, ele está lá no final, ó, 154, 15403. Esse aqui, ó, 155
31. Então dá para ver, né, que esse aqui tem um Y maior, então quer dizer que ele está mais ao norte, né? Então vamos lá, então a gente começa dele e segue sentido horário. Então vamos lá. Pega o primeiro, o segundo, tá? Vou fazer a ligação aqui rapidamente. Então, por exemplo, um exemplo prático do porquê é importante seguir essa ordem. Ó, aqui você para no último ponto, né? Não liga de novo no primeiro, dá um ESC para sair. Tá? Vou explicar por quê. Mas antes, voltando nessa questão do porquê é importante seguir essa padronização aqui de trabalho, quando, por exemplo, você joga lá por QGIS, um exemplo, e você quer extrair as coordenadas, ele vai extrair na ordem que foi feito o desenho, né? Então, por isso que é importante, né? Não somente o QGIS, como alguns outros, né? Métrica, por exemplo, né? Essa ordem que você desenha acaba se influenciando bastante, você vai ganhar em rendimento de serviço, né? E várias outras coisas se fizer na ordem correta, tá? Então, você desenhou um polígono que ele está aberto. Por que não é legal você clicar aqui nesse último? Porque às vezes ele não necessariamente ele fecha, tá? E é importante que o polígono esteja fechado. Então você clicando aqui em propriedades, você vai ver, ó, close no. Então se você vem aqui e dá um yes, você garante que ele fechou tudo na ordem correta e o polígono está fechado. Isso é o mais importante aqui para calcular a área correta, né? Enfim, não ter problemas nos outros tipos de processamento que você vai fazer aqui. Seja para inserir as codificações de vértices, né? Enfim, inúmeras possibilidades aí de minimizar os erros, né? Então essa é a forma de desenhar um polígono, tá? Vamos lá agora, uma outra dica. Vamos supor que essa área aqui toda, que tem mais vértices aqui, seja um curso d'água, tá? E você quer desenhar aqui uma feição que represente o curso d'água. Por exemplo, quando você vai fazer um CAR, alguma coisa, você vai precisar do desenho do córrego aqui, por exemplo, né? Como fazer isso aqui de uma maneira... aqui tem poucos pontos, mas imagine que às vezes você pega uma propriedade e tem 100 pontos no córrego. Você não vai ficar ligando tudo de novo. Então, um jeito simples de fazer isso, ó, que eu gosto de fazer, por exemplo, eu clico, copio esse elemento aqui. Eu gosto de copiar com ponto base, né? Então, um jeito de copiar ou você vem aqui em editar, né? Ela copiar com ponto base, ou dá o comando que ele fala, Ctrl Shift C. Eu gosto de usar muito isso, Ctrl Shift C, tá? Então seleciona o polígono, Ctrl Shift C. Olha lá, ele fala, ó, onde vai ser a base para copiar o desenho? Eu vou colocar nesse vértice aqui, só para exemplificar, tá? Cliquei. Pronto, ele copiou com aquele ponto base, aquele ponto de referência, né? Então, nesse momento não é muito útil, mas essa ferramenta vai ser útil em várias outras situações, tá? Então, Ctrl V, olha lá, ó, copiei. Eu tenho uma maneira de trabalhar assim, para fazer o código, eu gosto de pegar a feição, colo aqui do lado, né? Sempre padronizo colocar aqui do lado direito, para não ter perigo de confundir aqui qual que é a feição correta, né? Que está na coordenada correta. É legal padronizar porque às vezes um desenho você pode achar que é difícil confundir, mas às vezes quando você está fazendo aí, sei lá, 10, 15 projetos por dia, pode acontecer. Então se você sempre padronizar que a coordenada correta está do lado esquerdo, vai evitar ter erros, né? Então, tá, joguei o polígono aqui, né? Eu posso vir aqui com a ferramenta de Modify, Break, né? Eu gosto, em vez de Break Point, eu uso o Break mesmo, porque para ver onde está sendo quebrado, né? Olha lá, ó. Então eu quebrei aqui, tiro, venho aqui, ó, clico em cima, ó, removo, pronto. Deixei o ponto que eu queria como início do código, tá? Venho aqui, vamos supor que esse é o ponto aqui. A mesma coisa. Eu poderia dar um break at point, mas eu prefiro fazer isso aqui, ó. Quebra aqui e removo. Porque eu garanto que ele vai ficar aqui, não vai criar um outro pequeno ponto aqui, certo? Assim fica garantido, né? Então tá aí o córrego, né?
Agora eu vou colocar ele, por exemplo, aqui em azul, deixo ele um pouquinho mais grosso, ó, 30. Venho aqui, habilito aqui a largura de linha, ó. Eu não tenho aqui a opção, né, de largura de linha, então eu clico aqui com o botão esquerdo, né, venho aqui, ó, Line 8, tá? Então eu coloquei aqui o opcional. Então quando eu clico, olha lá, ó, minha linha está com os 30 centímetros que eu coloquei nela, né? Olha lá. Tá? E agora, né, é só mover lá para o lugar que eu queria, né? Olha lá, preciso colocar o snap aqui para não ter erro, ó, com o endpoint. Olha lá, ó, peguei o endpoint, venho e coloco no mesmo lugar, ó. Tá? Então, assim, facilmente desenhado o código, tá? Agora, vamos dividir, vamos colocar aqui duas glebas, tá? Então, beleza. Vamos supor que aqui a gente vai fazer uma divisão da gleba dessa forma, tá? Então, como é que eu faço? Da mesma forma, ó, pego aqui, Ctrl Shift C, copiei, colei do lado, tá? Como que eu gosto de fazer essa divisão? Então, venho aqui, Modify. Agora sim é legal usar o Break at Point, tá vendo? Então a gente clica, porque, ó, cliquei no polígono, vou relar aqui em Intersection, olha lá, ó. Então ele vai quebrar a interseção. Olha lá, ele já fez uma emenda. Observa que ele quebrou do primeiro ponto até o lugar do breakpoint, tá? Então, olha lá, ó, quebrei, certo? Agora eu quero fazer a mesma coisa aqui embaixo. Então, Modify, Breakpoint. Olha lá, ó, clico no objeto que eu quero quebrar, clico no local que eu quero quebrar. Ponto, pronto, está quebrado. Né? Então, posso já tirar essa linha. Olha lá, ó, venho aqui. Lembrar que eu tenho que emendar esses pedaços, né? Ó, Modify, Join. Pronto. Tenho a metade aqui desenhada. A outra metade continua desenhada normal. O que eu faço? Ó, venho aqui, propriedades, olha lá, Close Yes. Mesma coisa aqui. Clico aqui, olha lá, Close No. Então, Close Yes. Dessa forma, eu garanto que eu não terei erro no desenho desse polígono, que os pontos vão estar na quantidade certa, eu não vou ter criado um pontinho aqui sem querer, tá? Então, eu acho essa maneira aqui muito mais correta de desenhar, tá? Então, vamos pôr isso aqui em verdinho, tá? E aí a mesma coisa, eu dou um move lá, ó. Tá? Tá aí. Eu vou jogar esse layer para baixo. Não, aliás, vou fazer uma outra. Vou jogar esse layer aqui para baixo. Vou mostrar uma outra função. Tá? Tem gente que pode achar que isso aqui é mais fácil. Ó. Vim aqui, por exemplo, em Draw, desenhar um hatch, por exemplo. Né? A gente tem a opção de desenhar ele aqui como picket points, né? Olha lá, desenhou o lado que eu quero, né? Eu posso até clicar aqui e fazer um Generate Boundary. Olha lá, pronto, desenhou também. Tá? Então ele já vem aqui, ó, olha lá, desenhei a metade que eu quero, olha lá. Close Yes, tá? Tá, por que eu não ensinei isso aqui antes? Essa ferramenta eu não gosto de trabalhar. Por quê? Pode acontecer, aqui nesse caso está um exemplo muito simples, né? Mas tem casos que tem pontos muito perto um do outro, é um polígono mais complexo. E se você faz essa ferramenta, ela não garante que ela vai pegar todos os pontos corretamente. Às vezes acontece alguns errinhos, né? Ele suprime um ponto, acontece, tá? Então não é legal. Né? Como é em cima disso aqui que será gerado os documentos, é legal fazer dessa maneira que é um pouco mais trabalhosa, mas é garantida que não vai ter o erro, né? E assim, você fica mais seguro, né? Então, evita essas ferramentas aqui de atalhos, né? Que podem causar erros, tá? Muito automatizada demais. Então, tá aí as áreas divididas, né? E assim a gente garante que não tem erro. Tá? Espero que todos tenham gostado aí da dica, tá?